O time tem jogado como ele gosta. Ou como ele montou seus times historicamente, né, dentro do como que ele é montou, o ok. jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo o estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o Sampaoli, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que se... como o de hoje, talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema é, não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a fara da finalização, que é o papel dele. Também acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Birne fala tem outras do Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. E o Gerson está criando. Tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou
contra o Bragantino, porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso, o Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo está jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, é o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro, incrivelmente. E duas equipes... A Palestina é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é ultra limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o Milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa dourar pílula. Agora, exatamente, Flamengo, o Milionários cola com a mesma pontuação. E até para olhar para... E o bando é do Milionários amanhã, jogo às 11 da noite. Para olhar para essa tabela, o time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, que acertou um chute, por que não um vai acertar desfalque, por uma bola de muita felicidade de Palestino. O Flamengo ele é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros, tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu descobri do início é que o tal do contexto, para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início. Qual Porque não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis. Por exemplo, dois dos caras mais importantes do trabalho do Tite até aqui, que para mim são Cebolinha e De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, eles hoje começam. Mas você quer jogar com. Mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende. Não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta, que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar para o meio. Ele vai aproximar. Ele não faz isso. Ele fazia da ponta para a bola tentar. Não, é aquela coisa de usa o Bruno Henrique pela esquerda, que ali ele vai dar certo. É como você usa. Como ele foi usado para mim, não. O Gerson começa a colocar para mim também que não necessariamente ele ali ele vai bem. Ele precisa ir ali com um contexto diferente. Então o Bruno, para mim, começa na esquerda, num aproveitamento para mim, ele não se aproxima do Pedro, ele está distante do Pedro, então já não funciona bem. O Cebolinha vem da esquerda, vem muito bem pela esquerda. Sim. Você abre mão do Cebolinha na esquerda para inverter, para tentar deixar o Bruno confortável na esquerda. Então o Cebolinha, ele já não está na posição confortável. Mas inverter o no segundo tempo que joga de frente, o De La Cruz que joga de frente e resolve, é um cara que resolve muita bola errada, bola mascada, bola quadrada, em saída e até bola no meio de campo. Ele começa quase que na faixa do Arrascaeta. Ele recebe muita bola de costa. E a bola de costa não é exatamente a bola de frente para ele jogar. E aí voltando. Mas o Pedro. Como essa bola está chegando para o Pedro? Que criação esse time tem? Então, para mim, não é exatamente. Porque os jogadores estavam confortáveis e não discordo totalmente tudo bem. Tudo bem, você pode discordar. Só acho que o De La Cruz não estava na dele, o Cebolinha não estava na dele, em detrimento de acomodar o Bruno, que também não fazia a função dele. Então, é muito jogador fora de onde rende melhor, para a gente virar e falar só que também é o jogador. Aí também tem o dedo do Tite. Foi a opção do Tite. Tanto que no primeiro tempo, o que o Tite faz com o Cebolinha e Bruno? Inverte. Aí o que acontece nos 15 minutos finais do primeiro tempo, com o Cebolinha na dele? O time até melhora. Então, assim, o próprio Tite reconhece. Talvez ele não vai falar porque foi o que o Brenner falou, tá lacônico ali. Então, quando você foge muito até do que funcionou com você, e aí não é de característica, porque o Flamengo antes funcionava melhor, do Lozão com o Dorival, ou no sistema do Jesus, de quem quer que seja, ou no início do Renato. Para mim, até o Flamengo, que funcionou melhor com o Tite, não era formação hoje. Você pode discordar de visão, mas o De La Cruz não jogou na posição que ele vem jogando melhor. E o Cebolinha não jogou do lado que ele vem jogando melhor. Eu discordo de você. Entendeu? Eu acho que o Gerson e o De La Cruz se revezaram na função de proximidade do centroavante. Quantas vezes o De La Cruz recebeu de costas? Aí depois que ele recua para tentar pegar de frente para fazer jogar, ou quando ele aproxima para jogar, o time começa a andar. Enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode sufocar o Flamengo. Não dá para o Palestino sufocar o Flamengo. E acho que o Bruno Henrique pela esquerda tem a ver com o Gerson, das poucas coisas que funciona é o Léo esticando pro Bruno. Trocaram de função diversas vezes. E provavelmente, se a gente olhar o mapa de calor do jogo, a gente vai ver o Gerson com um mapa um pouco mais avermelhado, mais participação perto do Pedro que o De La Cruz. O De La Cruz talvez
tão recuado quanto o Gerson na construção atrás, próximo, bate, né? Não é só o próximo à bola. O Bruno Henrique começou jogando do lado esquerdo, mas foi para o lado direito. Longe do gol. O Cebolinha... mas aí, desculpa, a situação está confortável para o jogador. O Cebolinha começou do direito, foi para o esquerdo. E o time também não jogou. Cebolinha bem, melhores momentos recuperando seu futebol. Então eles não podem jogar juntos, é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria com o Bruno, no mesmo time. exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Você o quê? Com o Luiz Araújo? Por que eu vou abrir mão num cara que E você acha que isso mudaria completamente o futebol do Flamengo? Não estou falando que mudaria, eu estou tentando Não, pontuar que não é só o motivo. Aí você está caindo num debate de isso mudaria, não. Tanto não é só o motivo, eu estou tentando sinalizar de vários motivos. Eu acho que as questões táticas, eu volto a falar, são muito menores perto dos contextos. Não é uma guerra de argumentos. Não estou querendo sobrepor o seu argumento. Estou tentando entender o que para mim não deu certo no jogo. Não estou tentando ter razão sobre você. Estou tentando entender o que não funcionou no jogo. Entendeu? Isso, para mim, não funcionou no jogo. O que não vem funcionando nos outros jogos? O Bruno pela esquerda funcionou em algum momento contra o Bragantino. Como? Nas poucas coisas que funcionam no Flamengo. É o Léo esticando, porque não tem saída de bola, tem a bola esticada. Então o Léo estica no Bruno. Hoje não tinha essa bola esticada. Hoje no Flamengo não conseguia sair jogar nem por ali. Então o Bruno pela esquerda, sem essa bola, é uma peça a menos. O Cebolinha pela direita, longe do lado dele, é uma peça a menos. O De La Cruz de costas, não de frente para ajudar, é outra peça a menos. Então, para mim, são muitas coisas fora de ordem, muitos parafusos fora ali, que a engrenagem vai desmontando. Agora, isso é do Tite, isso não é do jogador só. Mas você tocou num ponto, Pedro, de as peças fora da engrenagem, como não está funcionando. A entrevista do Fabrício Bruno, se não me engano, ele resvala ali no quesito sorte, na aleatoriedade, ao falar do lance do gol do Cornejo. E eu entendo que é um chute muito feliz, talvez o cara realmente não acerte em várias tentativas, mas a jogada é uma pedra cantada. No jogo de ida, o que o Palestino insistiu em bola aérea, em bola parada, e foi a forma que mais incomodou o Flamengo. Contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo toma um gol de escanteio. E aí não pode, de novo, numa segunda bola, não ter ninguém do Flamengo. Não chegar ninguém dividindo, não chegar ninguém atrapalhando. O conforto que ele tem para escolher e para posicionar o corpo e bater. Claro, totalmente faz sentido, mas eu me incomodo mais com esse tipo de declaração porque o Palestino poderia fazer 2 gols como esse de hoje. E o Flamengo teria de ganhar o jogo, mesmo levando esses 2 gols. Né? O problema não é esse. Isso é 0x0, não teria jogado mal. Exato, isso é mais ou menos como um time que perde 4x0 reclamar que um dos gols marcados num pênalti não foi pênalti. Você levou 4 e você está reclamando de um pênalti. Sim. Então, assim, hoje, o Flamengo foi tão ineficiente, o Flamengo foi tão... foi tão distante de um time de futebol melhor do que o outro, capaz de colocar essa superioridade em campo, mesmo numa noite que poderia não ser a melhor. Então, o cara acertou um chute que ele não vai acertar de novo. Talvez ele não acerte de novo. Acertou. O problema não é esse gol que o Flamengo tomou. Sim. O problema é o Flamengo perder por 1-0, levar um gol e perder o jogo de um time desse, como esse aí. Aliás, eu falei... em relação às piores partidas de uma equipe brasileira na Libertadores, tem outras, né? Além do Grêmio que vocês citaram, o Botafogo perdeu para o Júnior Barranquilla em casa, 3-0, 3-1. Nós podemos encontrar, o que eu estou dizendo é, a diferença técnica que existe entre Flamengo e Palestino. Isso, claro. E o que se viu em campo, quando essa diferença foi reduzida quase a um jogo de igual para igual. Daqui a pouco a gente pode olhar com um pouquinho mais de foco e entender que o Palestino foi melhor que o Flamengo. E como é possível algo assim? Isso é uma disfunção total. E o Palestino acertou mais o gol do Rossi que o Flamengo acertou do Rigamonte. O Rossi trabalhou mais. Então, nesse aspecto, o Palestino foi eficiente, o Palestino teve mais atitude em campo, a estratégia funcionou bem. Para mim, o Flamengo é surpreendido no começo do jogo. Não imaginava que o Palestino, jogando em casa, é um time que precisava do resultado, ia empurrar, ia pressionar e não teve argumentos para sair. Porque quando você joga com bola longa, é porque há dificuldade de saída, o adversário pressiona na frente. É legítimo. Os times estão estudando, hein, Breler? Claro. Cada vez mais os times estão saindo para pressionar o Flamengo. E tem que estudar. O Flamengo tem essa dificuldade de saída. Acho que é inversa, antigamente. Exato. E num gramado como esse, o Palestino acertou na estratégia. E, volto a dizer, legítimo jogar com bola longa, tentar forçar mais.
mas dar chutão aleatório como o Flamengo deu, aí não faz sentido. O Flamengo em passes no primeiro tempo. O Flamengo trocou pouco mais de 200 passes no primeiro tempo. Teve uma eficiência de 77%. Para um time com a qualidade técnica do Flamengo, guardadas ali as ressalvas em relação ao gramado, não dá para aceitar um nível de ineficiência desses. O Atlético, contra o Rosário Central, trocou mais de 700 passes e acertou 90%. Contra um adversário com mais qualidade técnica. Então, são coisas que a gente não pode normalizar nesse Flamengo. E aí, nesses momentos, eu também sinto falta do senso de oportunismo dos dirigentes. Porque é muito cômodo, depois de um jogo em que se é prejudicado indiscutivelmente pela arbitragem, como o Flamengo foi contra o Red Bull Bragantino, vir o Bruno Spindel, o senhor Marcos Braz e jogar para a torcida, que era o que se esperava ali naquele momento, um discurso duro. Claramente foi isso. E pouco questionados ali sobre problemas estruturais, mas nesse momento seria cômodo também e muito pertinente que eles também dessem as caras ali do lado do Tite, ou depois, fora ali numa zona mista. Mas já não fizeram em outros momentos. Mas seria incoerente, porque não são disso. Eles aparecem muito, geralmente, em saguão de aeroporto, quando tem jogador chegando. Mas precisam dar algumas explicações. Por exemplo, por que o Flamengo, com o orçamento que tem, com a receita bilionária que tem, chega numa temporada e não tem 2 laterais direitos confiáveis, porque hoje o Wesley definitivamente não passa confiança, o Varela, quando entra, é para fazer um jogo protocolar e não passar do meio-campo. Então, um elenco como o do Flamengo, que a gente elogia aqui como um dos melhores. O Tite apostou no Varela. O Varela até fez algumas boas partidas, né? Mas eu não vou criticar o elenco do Flamengo, tá? Respeito a sua opinião, até entendo que com o dinheiro que o Flamengo gasta, poderia... Quem sabe ter laterais melhores, posição difícil de achar jogadores. Mas você não concorda que é um problema hoje para o Flamengo? Não. A lateral direita? Não, eu acho que é abaixo do resto do elenco, mas não é um problema. Eu acho que é a única posição mais carente assim do Flamengo. Carente é exagero, eu só acho que ela não está no nível das outras. Talvez nem carente, eu acho que o Flamengo... Entra na coisa sistêmica que você falou. O Flamengo tem um orçamento que ele precisa ter jogadores que são top 3 do país em todas as posições. Abaixo disso, alguma coisa falhou. Tá difícil. Até quando tá difícil, o Flamengo é o tipo do predador. Tá difícil de mapear, eu vou buscar o que tem de melhor no país. Não interessa se está no Palmeiras, no Atlético, no Inter, no Grêmio. Então, o Flamengo em alguma posição, tudo bem se discordar, mas o Flamengo em alguma posição, ele não tem jogadores que estão top 3 daquela posição, top 5 daquela posição no Brasil, para mim, alguma coisa você ou deixou de buscar, ou não mapeou, não é aquela coisa... então você é dos laterais direitos que jogam nas outras equipes. Fazer uma comparação. Você pode enumerar 3 e virar e falar, um desses 3 eu preciso pelo menos buscar, já que eu não achei. O do Palmeiras não dá para tirar. Mas por que não dá para tirar? Porque ganham muito bem e não vão sair. Não, mas é isso. Nem que queiram. Aí tudo bem, você tentou, você buscou. Estou falando só de como o Flamengo se comporta no mercado. O Alan talvez em algum momento. Talvez em algum momento também falaram que não dava para tirar do Atlético Mineiro. O De La Cruz também não dava para tirar para ganhar vista do River. Não dá, é muito subjetivo. É ficar com essa coisa do vai chegar, estamos monitorando, vai buscar, passou a janela. Entendeu? E fala-se muito pouco sobre isso. Eu não vejo que o Flamengo tenha lateral, está abaixo do restante do elenco e também não vi movimento para tentar, se está monitorando, vai buscar na janela do meio do ano, mas o tempo está passando. Abril e maio cobram muito no calendário. É que o Flamengo não está jogando mal por causa da qualidade dos laterais direitos. Não, é só porque foi um ponto aqui citado. Mas é um dos pontos. Marcos Braz e Spindel precisam responder também. Por que tantos problemas físicos no Flamengo? E aí entra de novo no sistêmico que você falou, Birner. Do estrutural. Priorizar o estadual, para mim, Então, e aí, para responder sobre isso agora... Só uma questão em relação a isso é informação. A forma como o Flamengo encarou o segundo jogo contra o Nova Iguaçu é compartilhada pela comissão técnica. Não foi uma ordem que a comissão técnica recebeu da diretoria de não queremos os titulares. Todo mundo pensava do mesmo jeito. Então, assim, assim. Todo mundo concordava que os titulares deveriam estar em campo. Quando o Flamengo perde para o Palestino fora de casa, num jogo que resume tudo o que está acontecendo, porque o resultado coloca o Flamengo numa posição difícil em termos de classificação, embora haja 2 jogos em casa, é muito improvável que o Flamengo não se classifique. A questão é como ele vai se classificar, com que futebol ele vai se classificar, como ele vai
negociar um grupo em que todo mundo achava que seria o primeiro lugar garantido, talvez com o máximo de pontuação possível nessa fase de grupos. Então, é esse contraste que é problemático para esse time, né? Para esse investimento, para essa ambição e tal. Mas de todas as questões que estão sendo e continuarão sendo criticadas, as escolhas de jogadores no jogo da altitude, quem foi poupado na rodada seguinte, no jogo anterior contra o Palmeiras, etc. Porque as coisas vão virando uma grande bola de neve em que é cada vez mais difícil você se ater ao que foi planejado. Você começa a tomar decisões que podem ser as melhores para resolver um problema que apareceu ontem, uma crítica que aumentou de tamanho. Então eu vou mexer. Então é preciso ter muita convicção naquilo que se pensa e naquilo que se faz agora. Esse jogo, o resultado desse jogo determina uma série de coisas em relação ao que aconteceu. Tá vendo? Tá errado. Assim, errado de fato, e esse erro tem vários pais, foi a escalação na segunda partida contra o Nova Iguaçu. Esse é um erro grave cometido pelo Flamengo como instituição, seus diretores, quem toma conta do departamento de futebol e a comissão técnica que pensava naquele momento da mesma forma. Os titulares deveriam estar em campo. Hoje, para mim, até pela postura do Tite no final, o abatimento, o resultado, o mau desempenho, o Tite já entrou naquela espiral que os técnicos que não venceram pelo Flamengo entraram e não conseguiram sair. Então, isso é um perigo. E qual é a espiral? É de um time que passa a não dar respostas, ou quando dá respostas é só em lampejos, como foi contra o segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Os dirigentes soltando a mão lentamente, e aí é o abandono, o cara que chega ali sempre para dar as caras, cada vez mais abatido, cada vez mais sem respostas. E nesse momento da temporada, lembra muito o que foi o Vitor Pereira. O Vitor Pereira chegou exatamente aí. É que o Vitor Pereira chegou exatamente no começo da temporada. E perdendo mais. Não pegou no ano anterior, né? Como o Tite pegou, teve um tempo ali de quantos jogos mesmo? 12 jogos. 12 jogos, né? 12 jogos. Já é alguma coisa. O Vitor Pereira já tinha perdido Recopa, tinha perdido Campeonato Carioca. O Mundial já ia perder. Dificilmente quando o brasileiro vence o Mundial, mas é passar na semifinal. Nem chegou na final, nem chegou na decisão. Tomou baile do Fluminense na decisão do Carioca. Estava com um começo ruim de brasileiro, enfim. Então, o crédito que... Era uma situação ainda mais complicada, mais difícil ainda, com já muitas derrotas pesadas, né? E com uma troca com um treinador que era vitorioso, o Dorival, que tinha conquistado a Libertadores e tinha conquistado... O que eu acho mais preocupa, Breeder, com o Tite... A Copa do Brasil. É que o Tite chega com um time literalmente destruído em vários aspectos. O time melhora com oscilações, mas vai melhorando, termina a temporada melhor do que estava quando ele chegou, faz um campeonato estadual que não é exatamente a melhor referência, promissor, vai crescendo, e agora é o pior momento do Flamengo com o Tite, desde a chegada dele. E o problema é que o crédito do Tite evaporou, e o crédito do Tite não era o Campeonato Carioca. O crédito do Tite era ter tomado só um gol no campeonato, porque muitos imaginaram. Tá aí o Flamengo com a cara do Tite. Eu acho que time reserva. Eu acho que estaria muito bom. Estaria muito bom e muito tranquilo se o único problema do Tite na temporada fosse a final contra o Nova Iguaçu. Não. Tava de muito bom tamanho. Tem mais coisa do que aquela final, né? A coisa foi acontecendo. É um jogo, é outro. Teve bons momentos nesse intervalo. É o que eu falei, é uma cadeia de coisas. Eu acho que a cada jogo que passa, você consegue enumerar desconcentração aqui, opção acolá. Eu não vou entrar, por exemplo, no papo do poupar ou não poupar, que jogador que não ficou, Arrascaeta que ficou, outro que não entrou. Mas eu acho que tem muita coisa além que eu acho que não conseguiu se entender. Eu vou voltar no ponto do Birner lá do início do programa. Não é simples sentar aqui e falar, não está acontecendo por conta disso. Porque para o Flamengo dar errado nesse nível, com esse elenco, com esse investimento... É muito estranho, né? Precisa ter muita coisa junto. Dentro de campo eu acho que, sabe, o escanteio ele nasce de um erro da defesa, a bola sem proteção na frente da área. O que acontece no Flamengo e Botafogo, naquele gol bem chapado do Luiz Henrique? Não tinha ninguém na frente da área. O que aconteceu hoje no gol do Palestino? Ninguém também. O que você tinha nos times do Tite antigamente? Boa defesa de bola aérea. Muito. Mas não tem nada. Então, assim, tem algo que você... Forte. Tem coisa que não é simplesmente você virar e falar, tem uma explicação. Você observa, tem coisa que não está acontecendo.
O Bruno, em tese, ele tá ali, a saída de bola era com bola esticada, a bola não chegava pro Bruno. Na semana passada chegou a bola levantada, o Bruno bota na frente e empata contra o Red Bull Bragantino. O De La Cruz, ele dá um passinho atrás e o Flamengo melhora contra o Red Bull Bragantino. Hoje, para mim, ele não deu esse passinho atrás. Então, dá para explicar com algumas situações pontuais dentro de campo, só que eu acho que vai além. É pouco, porque o Flamengo com erros, André que falou isso, se eu não me engano, o Flamengo com erros toma um gol do Palestino e faz 2. O Flamengo com erros toma 2 gols do Palestino e tem capacidade de fazer 3. Agora, o Flamengo não conseguir fazer um gol, finalizar menos, jogo para fazer perder os gols pro pelo Bolívar, menos, né? tudo bem fora de casa. Mas perder... Eu já não tenho, por exemplo, a certeza que o André tem que o Flamengo vai classificar, a gente não sabe como. Eu não sei. A gente sabe o que pode ser o Maracanã na quarta-feira que vem, após um jogo que promete de ambiente pesado, Flamengo e Corinthians. Corinthians, esse clube do Tite, no sábado. Eu não sei como esse elenco vai reagir. O próximo jogo é contra o Bolívar, né? O próximo jogo é Corinthians e Brasileirão, sábado. Da Libertadores. Libertadores, quarta-feira que vem, Flamengo e Bolívar. É o segundo jogo mais perigoso do grupo. E Só não é mais perigoso que o Maracanã, do Bolívar fora. nesse momento pro Flamengo, nesses momentos de crise, de pressão do Flamengo, ele não necessariamente é um lugar que joga junto. Então, é difícil você virar e falar, não, mas calma que esse Flamengo também vai decolar.